Descubra o segredo para alcançar a paz interior e silenciar seus pensamentos. Clara sempre sentiu que havia algo mágico no silêncio que a cercava. Ao olhar o lago serenamente espelhado sob a luz do sol, um turbilhão de emoções se aglomerava dentro dela, grudando suas ideias em sombras. Em sua pequena vila, onde o aroma doce das flores silvestres dançava com a brisa, toda a representação de alegria parecia encoberta por seus medos e inseguranças. Desde criança, ela ensaiava uma dança entre luz e sombra. Enquanto seus pincéis mergulhavam nas tintas, sua alma lutava para transmitir a beleza que se escondia atrás da dor. Mas o que a vida reservava para ela neste mundo à beira do lago? Em uma tarde tranquila, enquanto a luz filtrava através das árvores, Clara tropeçou em um objeto familiar, um velho diário de sua avó. A capa de couro desgastada parecia sussurrar segredos, e seu coração disparou. Cada página revelava os sonhos não realizados da mulher que a criou. Havia histórias de... E então, algo desconhecido surgiu, uma entrada enigmática que falava de um amante misterioso, alguém que não deveria estar no caminho da sua avó. Quem seria ele? E por que aquilo o afetava tanto? As sombras começaram a se dissipar, mas a luz trazia uma nova incerteza. Clara começou a organizar uma exposição que não seria apenas sobre suas obras, mas um convite para o diálogo e a cura. Com as preparações, o coração dela se acelerava. Entretanto, os medos antigos a agarravam, gritando que ela não era boa o suficiente. Dor, dúvida e uma batalha interna a consumiam. Seria possível que o silêncio que escolhera por tanto tempo tivesse escondido mais do que suas inseguranças? Clara olhava para os amigos que a cercavam, encorajando-a a dar um passo adiante, e sentia que a vulnerabilidade poderia ser uma forma de libertação. Mas com cada dia que passava, o peso do diário se tornava mais intenso. Os segredos que ele guardava, especialmente aquele amante oculto, desafiavam não só suas. Nó na garganta acompanhava suas descobertas. E se sua avó tivesse sacrificado sua felicidade por algo ou alguém que não poderia ter? O que mais o diário ocultava? À medida que o dia da exposição se aproximava, Clara se viu em um verdadeiro labirinto de emoções. O que fazer com o que descobria? Podia honrar sua avó e, ao mesmo tempo, expor essas verdades ocultas? O lago, que sempre fora um símbolo de calmaria, agora parecia um reflexo de sua turbulência interna. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. À medida que o dia da exposição se aproximava, Clara se viu em um verdadeiro labirinto de emoções. Olhou mais uma vez para o diário, pensando em como todas aquelas revelações afetavam não só a vida da avó, mas a sua própria. E então, tudo parecia perdido no emaranhado de inseguranças e sentimentos. Mas naquele dia, o destino tinha algo diferente reservado. Quando Clara decidiu dar uma volta pelo lago para clarear a mente, algo a fez parar abruptamente. No chão, algo reluzente chamou sua atenção. Era um anel, incrustado com uma pedra azul profunda, quase como o próprio lago. O coração começou a acelerar enquanto ela se agachava para pegá-lo. Algo dizia que era mais do que um simples anel. Poderia estar ligado ao amante misterioso que tanto a intrigava. Enquanto examinava a joia, um barulho inesperado cortou o ar sereno.
um grito. Clara levantou a cabeça e viu uma figura familiar próxima a um grupo de amigos. Laura, sua melhor amiga, chorando desenfreadamente. Clara correu em direção a ela. Laura, o que aconteceu? O terror na voz de Clara fez brotar um fio de esperança no chão. É o Sr. Joaquim. Ele foi encontrado. A expressão de Laura era de desespero. O Sr. Joaquim é o velho do lago, conhecido por ser o guardião da vila. Simples e bondoso, ele sempre tinha um sorriso para todos. Ele estava perto do barranco, sem vida. Um silêncio pesado caiu no ar. O coração de Clara afundou. O velho era uma figura querida e imutável em sua vida. Mas como isso aconteceu? A resposta não veio facilmente. Mas logo, um grupo de pessoas começou a se aglomerar, cochichando. Conversas fragmentadas de choque e apreensão cercaram Clara. Ouviu uma menção ao diário da avó. O nó na garganta a apertou. Teria isso alguma ligação? Como poderia um evento tão trágico coincidir com as suas descobertas? E, ao mesmo tempo, ela se lembrou das histórias que a avó contava sobre Joaquim, sobre o amor perdido que havia marcado sua juventude. Seria esse o amante misterioso que agora ela tanto pesquisava? Clara sentiu o mundo ao seu redor tremer, os rostos se distorcendo entre lágrimas e sussurros. Então, uma voz entre a multidão a fez estremecer. Joaquim sabia algo sobre o passado da Clara. Ele sabia sobre o diário e os segredos da avó. Pode ter sido uma mensagem, algo que ele deveria ter revelado. Um arrepio percorreu a coluna de Clara. Todo o seu ser estava em choque. Isso não fazia sentido. O que Joaquim poderia saber que a deixaria assim? Uma sombra se instalou nela. Desesperada, olhou em volta, tentando buscar respostas. O anel brilha em suas mãos. Clara! Laura gritou do fundo. Ele tinha algo na mão quando encontraram o corpo. Um objeto. Algo que parecia muito com isso. O quê? O pânico subiu como fogo. Isso significa que? A multidão agora estava em polvorosa. Clara percebeu que todos estavam prestando atenção. Alguma coisa estava prestes a ser revelada. Seria o amor da avó mais do que apenas uma lembrança? Os elos entre eles, entre passado e presente, poderiam prendê-los em um emaranhado muito mais profundo. E o que ela poderia fazer com tudo isso? O que realmente havia no diário que poderia passar de geração em geração, escondido das luzes do dia? A inquietação crescia, e o peso da responsabilidade parecia sufocá-la. Com um último olhar para o lago, Clara sentiu que o silêncio que a havia acompanhado por tanto tempo agora ressoava em gritos ensurdecedores. Não havia como voltar atrás. A verdade estava prestes a se revelar, e tudo o que ela conhecia estava em jogo. Clara sentiu o coração acelerar enquanto as palavras de Laura ecoavam em sua mente. Ele sabia algo sobre o passado da Clara. A agitação no ar se intensificava. Todos ao redor dela pareciam totalmente absorvidos pela notícia trágica, mas Clara não conseguia desviar o olhar do lago. O anel em sua mão reluzia como uma pista de um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia entender. De repente, um grito cortou a multidão. — Olhem, o que é aquilo? Apontou Marcos, um dos amigos de Clara. Todos se viraram para seguir sua indicação, mas o que viram a deixou paralisada. Um objeto flutuava na superfície do lago. Clara não podia acreditar no que via. Era uma bolsa de couro, a superfície parecida com a do diário da avó. O pânico a tomou ao perceber que estava presente em um mistério muito mais profundo do que imaginara. — Clara, vem! Isso é seu? Laura a puxava, mas Clara estava presa em seus pensamentos. A necessidade de entender, de desvendar os segredos da avó, agora estava mais forte que nunca. Sem pensar duas vezes, fez o que precisava.
Ela não apenas queria descobrir a verdade, ela precisava. Eu vou pegar, gritou, e antes que alguém pudesse detê-la, lançou-se à água. O frio a atingiu como um choque, mas não havia tempo para hesitar. Clara nadava com todas as suas forças, mergulhando e emergindo, até que finalmente conseguiu alcançar a bolsa. O coração disparava, o ar faltava, mas a adrenalina a fazia esquecer do medo. Assim que a puxou para a superfície, sentiu algo mais, uma presença estranha a observando. Enquanto voltava para a margem, as vozes ao redor pareciam distantes, como se o mundo tivesse se tornado um eco. Clara subiu, encharcada, e rapidamente abriu a bolsa. Dentro, encontrou uma série de cartas e fotografias amareladas, todas cuidadosamente dobradas. A primeira coisa que viu foi uma foto de sua avó, jovem e radiante, ao lado de um homem que Clara não reconhecia. Ele tinha um olhar intenso e um sorriso que deixava transparecer segredos. "Clara, o que você encontrou?" perguntou Laura, agora em seu lado. E as outras pessoas começaram a se aproximar, intrigadas. Clara, tremendo de frio e emoção, começou a ler as cartas. Com cada palavra, um novo panorama de segredos e promessas se desenrolava diante dela. O amante perdido da avó não era apenas uma lembrança. Ele é parte de um amor proibido que envolvia a própria história da vila. Os olhos de Clara se alargaram ao perceber que a avó havia se envolvido em um escândalo que poderia ter mudado suas vidas para sempre. "Isso é insano!" exclamou Clara, olhando para Laura. Mas mal conseguiu terminar a frase, pois a voz de alguém surgiu do fundo da multidão com um tom carregado de acusação. "Aquela é a prova! É tudo verdade!" Todos se viraram. Era uma mulher, conhecida por ser a mais fofoqueira da vila. "Vocês não acham que deveriam saber a verdade sobre o passado do Sr. Joaquim? Ele não era quem aparentava ser." A revelação caiu sobre eles como uma bomba. Clara ficou paralisada. O que isso significava? E se Joaquim, o amigo de todos, tivesse o papel mais sombrio na história? O que mais seu diário escondia? O peso da revelação subia pela garganta de Clara, enquanto todos aguardavam em suspense por suas próximas palavras. "Eu não sabia." Clara balbuciou. A pressão na sala era palpável, como se tudo que ela soubesse, todo o mundo que havia construído, estivesse ameaçado. O passado a perseguia numa dança confusa e traiçoeira, e a única saída parecia estar nas palavras daquele diário. Clara olhou uma última vez para o lago, sua mente uma tempestade de dúvidas. O que mais estava por vir? E como seu legado, suas escolhas e a verdade sobre Joaquim moldariam não só ela, mas toda a vila. O silêncio agora era ensurdecedor. Clara estava paralisada. As palavras da mulher ecoavam na sua mente como um sino tocando no meio de uma tempestade. O olhar da multidão estava fixo nela. A pressão do momento se intensificava. Ela segurava a bolsa de couro com tanta força que suas mãos tremiam. Cada um dos rostos ao seu redor estava carregado com emoção. Cada suspiro parecia carregar um peso impossível. O que Joaquim poderia saber? O que mais estava enterrado naquele passado? Laura, com os olhos arregalados, puxou Clara para mais perto. "O que vamos fazer com isso? Você precisa abrir isso agora." A urgência na voz da amiga mexeu com algo profundo dentro dela. Mas e se a verdade fosse mais dolorosa do que já era? Clara hesitou. No entanto, não havia mais como voltar atrás. As emoções eram como um furacão, puxando-a para frente. Ela respirou fundo e começou a ler uma das cartas. A letra era elegante, mas o conteúdo era devastador. Revelava um amor ardente, escondido e proibido. O nome do amante, Ricardo. O coração de Clara disparou. Como este homem se relacionava com a história de sua avó?
As cartas falavam de promessas de fuga, sonhos de um futuro juntos, mas também de medos profundos que cercavam aquele amor. Você não pode se prender ao passado. Tem de seguir em frente, Clara murmurou, quase sem saber. Mas o que veio a seguir a fez segurar a bolsa ainda mais firme. Laura olhou para Clara com um lampejo de desespero. Clara, você não está entendendo. Olha ao redor. Um tremor na voz de Laura despertou a atenção da amiga, e Clara virou-se rapidamente. Um homem com uma fisionomia que parecia apagada se destacava na multidão. Ele estava parado ali entre os murmúrios, os olhos fixos na bolsa que Clara segurava. Havia algo de familiar nele, algo que fez seu coração parar. Alexandre? O nome escapuliu dos lábios de Clara como um sussurro. Um amigo da vila que havia partido sem aviso há anos. Ele estava de volta. Mas por quê? O que ele fazia ali justo agora? Os murmúrios aumentaram e a atenção da multidão se dividiu entre a cena dramática em suas mãos e a figura inesperada que surgia na sua vida. Você encontrou. Alexandre começou, a voz embargada. Ele deu um passo à frente. A tensão no ar podia ser cortada com uma faca. O que você encontrou pode mudar tudo. Ele olhou para as cartas. Em seguida, para Clara. O olhar dele estava carregado de segredos. Clara sentiu um nó na garganta. Você sabia sobre isso? Clara perguntou, um misto de incredulidade e raiva invadindo. Como ele poderia estar ali, naquele momento crucial, quando tudo o que ela precisava eram respostas? A história da sua avó e do Sr. Joaquim é mais profunda do que você imagina. Alexandre falou, quase como se tivesse se perdido no próprio pensamento. A tensão na voz revelava algo que Clara mal podia suportar. Temos de ir para um lugar mais reservado. Há mais a saber. E não dá para falar aqui. Uma adrenalina intensa tomou conta de Clara. Um impulso a puxou para frente, em direção a Alexandre. O que você sabe? Sua voz era firme, mas dentro dela a incerteza ardia. O que o Joaquim e sua avó realmente eram para você? Virando-se, ela percebeu que o lago que antes a acalmava agora parecia ser um espelho de suas emoções caóticas. Mas havia uma coisa que não fazia sentido. Alexandre, você não pode simplesmente aparecer e afirmar tudo isso. O que você escondeu? Neste instante, uma explosão de gritos ecoou pela vila. Todos estavam agitados, perdendo o controle. Clara virou-se para ver o que estava acontecendo. Um grupo de pessoas corria em sua direção, os homens alvoroçados, e entre eles alguém brandia uma arma. O coração de Clara disparou. O que está acontecendo? O pânico se espalhou enquanto a verdade parecia estar ao alcance. E então, com um movimento rápido, a pessoa se virou e apontou a arma em direção a Clara. O mundo ao redor dela congelou. O caos retornava com ferocidade. A tensão no ar pulsava. Larguem tudo, não se mexam! A voz cortou o ar, gelando a espinha de Clara. Ela percebeu que a revelação do passado poderia muito bem ser eclipsada por um risco iminente, um momento que mudaria tudo. E naquele instante, enquanto a arma estava apontada para ela, tudo o que Clara acreditava ter descoberto poderia se desfazer em um sopro. As cartas, o diário, os segredos, tudo pelo que havia lutado estava em jogo. O silêncio ensurdecedor a cercava novamente, mas agora era na forma de um grito desesperado por vida e verdade. Clara estava paralisada. As palavras da mulher ecoavam na sua mente como um sino tocando no meio de uma tempestade. O olhar da multidão estava fixo nela. A pressão do momento se intensificava. Ela segurava a bolsa de couro com tanta força que suas mãos tremiam. Cada um dos rostos ao seu redor estava carregado com emoção. Cada suspiro parecia carregar um peso impossível. O que Joaquim poderia saber? O que mais estava enterrado naquele passado? Laura, com os olhos arregalados,
Puxou Clara para mais perto. O que vamos fazer com isso? Você precisa abrir isso agora. A urgência na voz da amiga mexeu com algo profundo dentro dela. Mas e se a verdade fosse mais dolorosa do que já era? Clara hesitou. No entanto, não havia mais como voltar atrás. As emoções eram como um furacão, puxando-a para frente. Ela respirou fundo e começou a ler uma das cartas. A letra era elegante, mas o conteúdo era devastador. Revelava um amor ardente, escondido e proibido. O nome do amante, Ricardo. O coração de Clara disparou. Como este homem se relacionava com a história de sua avó? As cartas falavam de promessas de fuga, sonhos de um futuro juntos. Mas também de medos profundos que cercavam aquele amor. Você não pode se prender ao passado. Tem de seguir em frente. Clara murmurou, quase sem saber. Mas o que veio a seguir a fez segurar a bolsa ainda mais firme. Laura olhou para Clara com um lampejo de desespero. Clara, você não está entendendo. Olhe ao redor. Um tremor na voz de Laura despertou a atenção da amiga, e Clara virou-se rapidamente. Um homem com uma fisionomia que parecia apagada se destacava na multidão. Ele estava parado ali, entre os murmúrios, os olhos fixos na bolsa que Clara segurava. Havia algo de familiar nele, algo que fez seu coração parar. Alexandre? O nome escapuliu dos lábios de Clara como um sussurro. O que ele fazia ali, justo agora? Os murmúrios aumentaram e a atenção da multidão se dividiu entre a cena dramática em suas mãos e a figura inesperada que surgia na sua vida. Você encontrou, Alexandre começou, a voz embargada. Ele deu um passo à frente. A tensão no ar podia ser cortada com uma faca. O que você encontrou pode mudar tudo. Ele olhou para as cartas, em seguida para Clara. O olhar dele estava carregado de segredos. Clara sentiu um nó na garganta. Você sabia sobre isso? Clara perguntou, um misto de incredulidade e raiva a invadindo. Como ele poderia estar ali, naquele momento crucial, quando tudo o que ela precisava eram respostas? A história da sua avó e do Sr. Joaquim é mais profunda do que você imagina. Alexandre falou, quase como se tivesse se perdido no próprio pensamento. A tensão na voz revelava algo que Clara mal podia suportar. Temos de ir para um lugar mais reservado. Há mais a saber, e não dá para falar aqui. Uma adrenalina intensa tomou conta de Clara. O impulso a puxou para a frente, em direção a Alexandre. O que você sabe? Sua voz era firme, mas dentro dela a incerteza ardia. O que o Joaquim e sua avó realmente eram para você? Virando-se, ela percebeu que o lago, que antes a acalmava, agora parecia ser o espelho de suas emoções caóticas. Mas havia uma coisa que não fazia sentido. Alexandre, você não pode simplesmente aparecer e afirmar tudo isso. O que você escondeu? Neste instante, uma explosão de gritos ecoou pela vila. Todos estavam agitados, perdendo o controle. Clara virou-se para ver o que estava acontecendo. Um grupo de pessoas corria em sua direção, os homens alvoroçados, e entre eles, alguém brandia uma arma. O coração de Clara disparou. O que está acontecendo? O pânico se espalhou enquanto a verdade parecia estar ao alcance. E então, com um movimento rápido, a pessoa se virou e apontou a arma em direção a Clara. O mundo ao redor dela congelou. O caos retornava com ferocidade. A tensão no ar pulsava. Larguem tudo! Não se mexam! A voz cortou o ar, gelando a espinha de Clara. Ela percebeu que a revelação do passado poderia muito bem ser eclipsada por um risco iminente. Um momento que mudaria tudo. E naquele instante, enquanto a arma estava apontada para ela, tudo que Clara acreditava ter descoberto poderia se desfazer em um sopro. Então,
algo inesperado aconteceu. Antes que qualquer pessoa pudesse reagir, um homem alto emerge da multidão, avançando com uma atitude destemida. Apenas abaixe isso, por favor. Ele falava com uma calma quase sobrenatural. A multidão ficou em silêncio, todos se voltando para o novo interveniente. Era Joaquim, levando surpresa a todos. Ele já não estava sem vida como todos acreditavam. Joaquim! Clara gritou, o coração disparado, incrédula. Mas você, eu pensei que estava... Eu estou aqui, e agora precisamos conversar. Tudo está conectado, Joaquim declarou, o olhar firme. As pessoas na multidão trocavam olhares confusos, fragmentos da realidade começando a se reconfigurar. Essa arma não é necessária. Thomas, por favor, abaixa. O homem que estava com a arma hesitou. Algo nos olhos de Joaquim parecia dominar a cena. O que estava acontecendo? Clara mal conseguia processar. Como você pode estar aqui? O que está acontecendo? Se a minha história sair, a sua não será a única a ser destruída. E Clara, você precisa saber a verdade sobre seu avô também. Ele nunca foi quem você pensou que era. Joaquim falou com urgência. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão, enquanto os rostos de Clara, Alexandre e Laura mudavam de consternação para choque total. O que mais estava escondido naquela troca de segredos? E, enquanto a verdadeira natureza de Joaquim se revelava, Clara entendeu que as cartas na bolsa agora eram apenas o começo de algo muito mais sinistro. A sombra de um legado que estava prestes a ser desenterrado dançava na mente de cada um ali, e uma nova tempestade se formava. Clara sentiu seu mundo desmoronar, e o vazio que se abria ao seu redor a deixava ansiosa pelo que ainda estava por vir. O passado nunca foi tão presente, e a verdade estava prestes a revirar tudo de uma vez. Clara estava paralisada. As palavras de Joaquim reverberavam em sua mente, pesadas como rochas. Precisamos conversar. Tudo está conectado. Aquela cena não poderia ser mais caótica. Um homem com uma arma apontada para ela e Joaquim supostamente morto, em pé na frente dela. As pessoas ao redor pareciam aterrorizadas, mas Clara sentia que o coração dela tamborilava apenas por uma razão: a urgência da verdade. Foi nesse momento que a atmosfera mudou. O homem armado, que tinha um olhar desesperado, hesitou ao ouvir Joaquim. A tensão era palpável, cada respiração carregava uma mistura de medo e esperança. E foi aí que tudo aconteceu. Thomas, abaixe isso! Não é o que você pensa! Joaquim implorou, a voz dele carregada de emoção. O olhar do homem começou a vacilar. Clara teve um lampejo de esperança. Talvez Joaquim fosse o salvador daquele dia. Mas então, uma figura emergiu da multidão. Era a mulher que havia gritado antes, a fofoqueira da vila. Ela avançou com um semblante de triunfo. É tudo mentira! Joaquim, você não pode ocultar isso para sempre! A voz dela ecoou como um trovão em um céu limpo. Você sabe que Clara não é a única que merece conhecer a verdade. E você, Thomas, também. Clara sentiu seu coração parar. O que ela estava ouvindo? Thomas olhou para a mulher e, por um momento, a dúvida cruzou seu rosto. O que você está dizendo? Você sabe muito bem a verdade de quem Clara realmente é. A conexão com o passado, seu avô. A mulher não estava apenas jogando palavras ao vento. Havia um fardo em sua voz que fez o estômago de Clara revirar. Parem com isso! Clara gritou, tentando abafar a confusão que crescia dentro dela. Agora estava claro que havia muito mais em jogo. Seu mundo não era apenas abalado pelas revelações sobre a avó. O passado de Joaquim parecia entrelaçado com a própria essência da sua identidade. O que você quer dizer com isso? As pessoas na multidão murmuravam, a inquietação crescendo.
Clara, você precisa entender. Joaquim começou, mas Thomas o interrompeu, a arma ainda em punho. Chega de mentiras. Todos nós sabemos que Clara é. A voz dele falhou e um frio tomou conta de Clara ao perceber que algo ameaçador estava prestes a ser revelado. É sua filha, Joaquim. Clara é a sua filha. A mulher disparou a revelação como uma flecha certeira. O ar pareceu rarear ao redor. Clara sentiu como se fosse empurrada para trás, atordoada. O que estavam dizendo? A confusão transformou-se em um turbilhão de emoções. As peças do quebra-cabeça se moviam com desespero, e o que antes parecia uma busca por verdades ocultas, agora carecia de uma nova perspectiva. Joaquim caiu de joelhos. A expressão que antes era de firmeza, agora era de dor e desespero. Não pode ser. Não era meu plano. Ele olhou para Clara, os olhos profundos transbordando tanto arrependimento quanto amor. Não, isso não faz sentido. Não pode ser verdade. Clara balbuciou, sentindo a realidade desfazer-se ao seu redor, como areia escorrendo entre os dedos. As pessoas ao seu redor sussurravam, algumas com compaixão, outras com temor. O que essa revelação significava para ela, para todos ali? No meio da confusão, Thomas começou a abaixar a arma. Em um momento de lucidez, Clara percebeu que a verdade que sua avó ocultava, as cartas e tudo que estava ligado ao seu passado não eram apenas sobre amor e dor, eram também sobre quem ela realmente era. Mas essa nova verdade trouxe à luz não apenas os segredos de Joaquim, mas também os dela e a chance de se perder naquele emaranhado. Sua vida depende disso, Joaquim, e a de Clara também. A mulher insistiu, as palavras cortando no silêncio como uma lâmina. O pânico e o caos se entrelaçaram em uma dança desesperada enquanto Clara olhava para os rostos ao redor. O que mais estavam escondendo? As linhas entre amor e traição se tornavam borradas, e a revelação parecia ter o poder de desmantelar tudo. Clara lutava contra a dor e o choque, mas uma única pergunta começou a tomar conta da sua mente. Se Clara era realmente a filha de Joaquim, o que isso significava para o legado da avó? A história dela tinha sido uma mentira elaborada por muito tempo. E quem era ela realmente? Enquanto o tumulto se acalmava ao redor, um novo e inquietante silêncio se instalou. E no fundo de seu ser, Clara simplesmente não conseguia parar de pensar. Quem realmente estava ao seu lado? E o que ainda estava escondido nas sombras daquele passado? Clara estava paralisada. As palavras de Joaquim reverberavam em sua mente, posadas como rochas. Precisamos conversar. Tudo está conectado. Aquela cena não poderia ser mais caótica. Um homem com uma arma apontada para ela e Joaquim, supostamente morto, em pé na sua frente. As pessoas ao redor pareciam aterrorizadas, mas Clara sentia que seu coração tamborilava apenas por uma razão: a urgência da verdade. No entanto, aquele silêncio pesado após a revelação da mulher fez com que as tensões disparassem. O homem com a arma, Thomas, olhou de Joaquim para Clara, os olhos transbordando confusão e medo. Não, não pode ser verdade, ele balbuciou. A voz trêmula. Ele parecia prestes a ceder à pressão, mas algo o segurava, uma mistura de dúvida e desespero. Basta! Clara gritou. O mundo parecia desabar sob seus pés. Eu não sei o que está acontecendo, mas precisamos entender isso. Ela estava prestes a se mover quando uma explosão de gritos cortou o ar. Alguém exclamou algo sobre um incêndio na aldeia. E da mesma forma que o caos começou, algo brilhou na escuridão. As chamas começaram a se erguer em um canto distante, iluminando o pânico. O que era aquilo? Mais um golpe em sua vida já despedaçada?
Clara sentiu o calor se aproximar. As pessoas começaram a correr, o medo se espalhando como fogo. Precisamos evacuar, o fogo está se espalhando. Uma voz ecoou entre a multidão, enquanto todos se dispersavam aflitos. Vamos, agora! Clara gritou, puxando Laura. Mas antes que pudesse agir, um novo grito cortou a multidão. Cuidado! No mesmo instante, uma figura surgiu de trás de uma árvore. Era alguém que Clara reconheceu, mas não queria acreditar. Helena, aquela que sempre esteve à sombra de sua avó, com uma expressão descontrolada e aterrorizada. Clara, ele está vindo! Ela gritou, apontando para um caminho estreito. Mas o que isso significava? Clara olhou para Joaquim, que já não tinha a expressão firme de antes. Havia uma razão, Joaquim começou, sua voz agora baixa, angustiada. Para esconder isso tudo. Para proteger você. Mas as palavras dele eram rapidamente abafadas pelo rugido das chamas, que devoravam a vegetação e pareciam querer engolir a vila inteira. A cada segundo, o estado de confusão se tornava mais intenso. Clara olhou para Laura, que estava paralisada, a expressão de espanto refletindo as chamas ao fundo. As palavras de Joaquim sobre a verdadeira ligação deles estavam pesadas demais para serem suportadas naquele momento. E a palavra proteção soava mais como uma armadilha. Então, como um ímã, uma luz brilhante e ofuscante apareceu no horizonte. A luz não tinha origem clara. Parecia um chamado, um farol, no meio da tempestade. Tudo ficou em silêncio. Por um momento, Clara teve certeza de que aquela luz poderia ser uma resposta, um alicerce no caos. Mas quando os olhos dela se ajustaram, percebeu que não era apenas luz. Era uma figura, de pé, emanando aquele brilho. E mais uma vez, o mundo em volta dela se desfez. Era Alice, a avó de Clara, com um olhar de regozijo e tristeza ao mesmo tempo. Você precisa saber a verdade, Clara, ela exclamou, estendendo a mão. Todo esse tempo eu estive aqui, vigiando você. Um grito irrompeu da multidão. Claramente, essa era mais uma revelação que mudaria tudo. Como assim? Você está viva? As palavras escaparam da boca de Clara sem controle. O ar ficou pesado, e as chamas atrás de Clara pareciam rir da tragédia iminente que se desenrolava. Clara, tudo era parte de um plano maior. Você não pode deixar que tudo isso te consuma, disse Alice. Mas a voz dela se perdeu em meio aos murmúrios da multidão, que agora estava em desespero total. A figura resplandecente começou a se desvanecer lentamente, e Clara percebeu que o calor não vinha apenas do fogo. Era uma tremenda pressão, um peso insuportável, e o que ela realmente queria saber desaparecia na fumaça. O que todo mundo está escondendo? Clara gritou, a voz trêmula, presa entre a vontade de entender e o medo da resposta. Mas quem poderia realmente lhe dar uma resposta agora? O passado de sua família, as mentiras, tudo isso pairava no ar, ameaçando consumi-la antes que pudesse entender. Os olhos de Joaquim refletiram medo. Ninguém falou a verdade por medo do que você se tornaria, Clara, ele murmurou. O que você precisa mais do que nunca é desvendar os segredos antes que o tempo acabe. O que mais poderia estar escondido? Com a adrenalina pulsando e as chamas ao fundo, Clara sabia que suas certezas estavam se desfazendo. A única luz que lhe restava era aquela figura, e quanto mais se afastava, mais escura a realidade se tornava. O fogo se alastrava, e tudo o que conhecia poderia queimar em um instante. E as duas verdades que de repente pareciam tão ligadas estavam prestes a colidir de uma maneira que ela nunca sonhou. Clara estava paralisada. As palavras de Joaquim reverberavam em sua mente, pesadas como rochas. Precisamos conversar. Tudo está conectado. O caos ao redor
era incontrolável. O homem com a arma, Thomas, pareceu hesitar pela primeira vez, os olhos vagando entre Joaquim e Clara. O que mais estava escondido? Clara, você precisa entender. Joaquim tentou novamente, mas a tensão era como um cabo de aço prestes a se romper. Então, sem aviso, um estrondo ressoou atrás deles. O céu se iluminou com uma luz ofuscante, e antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, uma explosão forte sacudiu a terra, lançando todos ao chão. O fogo se alastrava e a fumaça espessa envolveu a cena. Clara rolou pela grama com o coração na garganta. O que estava acontecendo? Quando o mundo começou a girar lentamente novamente, ela se levantou, atordoada, e viu que parecia ser uma fumaça de um prédio em chamas, não muito longe. O barulho era ensurdecedor, gritos e o cheiro de queimado preenchendo o ar. As pessoas começaram a correr, e Clara sabia que o caos estava apenas começando. Clara, vamos! Laura gritou, puxando-a, mas Clara estava em choque, olhando em volta para ver se todos estavam bem. A figura de Joaquim se destacava, tentando recuperar os sentidos. Ele estava pálido, como se algo em seu interior tivesse desmoronado, e a conexão entre eles parecia ter se rompido. A mulher que tinha gritado antes, a fofoqueira da vila, agora estava em estado de pânico, buscando encontrar alguém em meio ao alvoroço. Joaquim, você precisa fazer algo, ela gritou, claramente desesperada. Clara não a suportava, mas agora, em meio ao caos, percebeu que todos estavam em perigo. De repente, as chamas começaram a crescer mais rapidamente em direção a eles. O calor ia agarrando as pessoas em uma dança frenética. Precisamos sair, Thomas disse, mirando a rua que levava à floresta. Mas algo parou Clara. Ali, em meio à fúria do incêndio, algumas lembranças começaram a ressoar em sua mente. Ela virou-se para Joaquim. O que você está escondendo sobre meu avô? É isso que vai nos destruir? A raiva e a angústia se misturavam em sua voz enquanto ela o encarava. O que você está tentando cobrir? Quem é você realmente? Então Joaquim começou a mudar de expressão, sua dor se transformando em algo mais profundo. O avô de Clara não era apenas o homem que você conhece. Ele estava envolvido com algo que poderia destruir a vila, uma verdade que não teve coragem de levar adiante. Joaquim gritou, seus olhos burning com uma intensidade que Clara não havia notado antes. O coração de Clara disparou. O quê? E que você quer dizer com isso? E então, antes que ela pudesse entender, Thomas gritou novamente. Pare! Supondo que você tenha alguma verdade, não podemos fazer isso aqui. Ele fez um gesto brusco, a arma quase escorregando de suas mãos trêmulas. As chamas atrás dele cresceram, quase dançando, e algo brilhou em sua direção. Todos olharam, e Clara reconheceu o brilho. Um objeto familiar, antigo e empoeirado. Era um artefato que pertencia à sua avó, uma caixa de recordações que ela nunca havia visto. Mas sempre ouvira os murmúrios sobre sua existência. Clara, isso é importante. Essa caixa contém segredos que moldaram sua família. Joaquim gritou, desesperado. Não, isso não pode ser verdade. Clara berrou, sentindo um nó na garganta. Foi então que a caixa se abriu sozinha. Uma luz dourada irrompeu dela, iluminando a noite em meio ao caos. Clara viu imagens dançarem na luz, inúmeros rostos de sua família. Mas ao fundo, uma figura inconfundível, seu avô, sorrindo, e ao lado dele estava a mulher que nunca pensara que pudesse ver. Era Alice, sua avó, mas mais jovem, mais vibrante. E alguém, brilhava em seus olhos. Não, Clara não conseguia acreditar no que via. Você a conhecia?
Como você pode conhecê-la? O chão sob seus pés parecia desmoronar. Nesse momento, a luz começou a se dissipar, mas não antes de ela ver algo mais avassalador. Um nome escrito em letras douradas na caixa. O coração de Clara parou. Era a mesma assinatura que estava nas cartas. E aquele nome tinha o mesmo sobrenome que ela, um sobrenome que a conectava a um passado obscuro. Eu não sou apenas sua avó, Clara. Eu sou sua mãe. A revelação era como um soco no estômago, um presente e uma maldição ao mesmo tempo. O que você conhecia como avó era apenas uma fachada. Nesse segundo, tudo fez sentido e se desfez ao mesmo tempo. Clara sentiu o mundo girar, a verdade se transformando em uma sombra devastadora. A multidão parou. E tudo o que se movia ao seu redor parecia congelar no tempo. O que isso significava para ela? A conexão que sua avó sempre teve com Joaquim, e essa caixa, agora cheia de mistérios, e a identidade perdida de Clara, poderia estar prestes a derreter tudo o que ela acreditava sobre sua vida. Com a fumaça envolta como véus envenenados e a luz ameaçando se apagar, Clara percebeu que, se quisesse entender a verdade, teria que enfrentar não apenas os segredos de sua família, mas sua própria identidade. O que mais estava escondido nesse legado? E como essa revelação afetaria cada uma ali? Tudo estava mudando, e a única certeza era a incerteza que se erguia em meio ao fogo. Clara estava paralisada. As palavras de Joaquim reverberavam em sua mente, pesadas como rochas. Precisamos conversar. Tudo está conectado. As chamas dançavam atrás dela, iluminando os rostos aterrorizados da multidão. O calor aumentava, engolindo o ar. Nesse momento, a caixa brilhante aos pés de Joaquim começou a emitir um som estranho, pulsando como um coração e clamando por atenção. É a prova que todos precisam ver, gritou Thomas, ainda com a arma trêmula nas mãos. Ele parecia lutar contra algum impulso profundo. O olhar de Joaquim estava fixo na caixa, em um estado de misto entre esperança e desespero. Clara teve um lampejo de percepção. Talvez aquilo tivesse algo a ver com sua origem. Mas antes que pudesse processar, Thomas avançou. Basta de mentiras! Você não vai impedir que eu descubra a verdade! Ele se aproximou da caixa, mas algo dentro dela explodiu em um brilho intenso. Clara fechou os olhos, sentindo uma onda de energia percorrê-la. Quando abriu novamente, tudo tinha mudado. No lugar da caixa havia um pedaço de papel velho, desbotado, que parecia flutuar no ar. Thomas, por um instante, ficou hipnotizado por aquilo. O que é isso? Ele murmurou. A arma agora solta em suas mãos. Clara se inclinou para pegar o papel. Seus olhos correram pelas letras. Era uma carta, e o que estava escrito nela era impensável. Ricardo é o verdadeiro pai de Clara. O corpo dela congelou. O nome saltou em sua mente como uma explosão. O amante misterioso de sua avó. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou, a voz trêmula. O murmúrio da multidão se intensificou, e todos começaram a se entreolhar, confusos. O caos se transformava em uma tensão palpável, como se a própria atmosfera estivesse esperando uma revelação. Joaquim, percebendo o impacto daquelas palavras, atirou um olhar relutante para Clara. Clara, eu não sabia, eu nunca soube que você era. Ele é seu pai, mas isso não muda o amor que sinto por você. Você é minha filha. A revelação era um soco na barriga. As palavras de Joaquim transformavam-se em facas na mente dela, cortando qualquer noção de segurança que ainda restava. A mulher que começou tudo, a fofoqueira, começou a rir. Isso é o que todos precisavam saber. Você não é apenas uma artista, Clara. Você é fruto de um escândalo, um segredo que poderia manchar o nome dessa vila.
Enquanto Clara tentava entender aquela avalanche de informações, as chamas do incêndio começaram a se aproximar. O pânico se espalhou. Vamos, precisamos sair daqui, gritou Laura, puxando Clara para um lado enquanto o fogo devorava tudo em seu caminho. As faíscas começaram a saltar como estrelas em um céu noturno. Foi então que, de repente, um grito cortou o ar. Ah, não! Joaquim estava caindo, uma fumaça espessa sugando sua figura. Paulatinamente, o calor se tornava insuportável. Durante um instante de pura confusão, Clara viu Thomas ser envolvido pelo caos. O medo dele se tornava contagiante. No seu lugar, Joaquim, eu agiria diferente, se você tivesse me feito saber, exclamou a mulher. O clima de tensão agora era palpável. Clara, a chave para tudo isso está naquela caixa. Você precisa entender quem realmente é. Joaquim gritou, mas enquanto Clara tentava se concentrar, algo em seu peito começou a doer. Então, olhando para o incêndio se alastrar, Clara teve um pensamento aterrador. E se mais segredos estivessem enterrados nessa vila? O que mais estava escondido na memória antiga de sua família? Quando as chamas começaram a consumir a energia da noite, uma nova questão surgiu em sua mente. Será que alguém ainda poderia escapar do passado? As pessoas começaram a gritar, algumas caindo e outras desesperadas. Clara percebeu que sua vida, a história de sua família, tudo estava prestes a explodir em uma espiral de desespero. E a última impressão que teve foi de que o futuro que ela conhecia estava em chamas, junto com as verdades que nunca quis enfrentar. Clara sentiu o calor do fogo se aproximando, o cheiro de queimado invadindo suas narinas. O caos ao seu redor parecia estar em câmera lenta, e o que ela acabara de ouvir ecoava na sua mente. Ricardo é o verdadeiro pai de Clara. As palavras da mulher reverberavam como um trovão em sua cabeça. O que isso significava? Olhou para Joaquim, a expressão dele como uma máscara de dor e desespero. Clara, você precisa atender, ele começou, mas as chamas atrás dele cresceram, e o que antes parecia ser uma questão de vida ou morte, agora se tornava uma corrida contra o tempo. A multidão estava em frenesi, gritos de pânico se misturando ao barulho do fogo. Clara não só estava lutando contra as chamas, mas também contra a torrente de emoções que ameaçava a consumir. Eu não sei se consigo suportar isso, Clara sussurrou, a voz trêmula. Olhou para Laura, que estava ao seu lado, os olhos arregalados de terror e preocupação. O que eu faço agora? Você precisa escolher, Clara, o passado ou o futuro, Laura gritou, puxando-a em direção à saída. Mas Clara hesitou. Seu coração batia acelerado. Ela queria entender, queria saber mais sobre quem era, sobre a conexão de sua avó e Joaquim, sobre Ricardo e aquele amor proibido que moldou sua vida. Nesse momento, Joaquim ergueu as mãos, chamando a atenção da multidão. Todos, escutem. Se a vila for se salvar, não podemos entrar em pânico. Precisamos unir forças. Ele estava se esforçando para manter a calma, a voz firme apesar do caos ao seu redor. Clara percebeu que essa era sua chance de enfrentar não só a verdade, mas também o legado que lhe foi designado. Eu sou sua filha, Joaquim. E agora eu decido. Clara afirmou a voz, tomando uma decisão que parecia dominar o próprio fogo. Eu quero enfrentar essa verdade. E preciso de todos vocês para que possamos fazer isso juntos. O desejo de saber quem realmente era, agora era maior que o medo que sentia. As pessoas começaram a se reunir ao redor dela. E Clara viu novos rostos, amigos e familiares se unindo, formando uma corrente de solidariedade. O fogo, apesar de ameaçador, não poderia consumir a força de sua união. Vamos! Laura puxou Clara, e juntas elas correram em direção à saída. Ao se afastarem,
Clara teve a visão fugaz da caixa que brilhava sob as chamas, um símbolo do passado que não poderia ser ignorado. O calor era intenso, mas a conexão formada ali, entre o medo do desconhecido e a unidade dos presentes, parecia muito mais forte. Com o calor do fogo nas costas, Clara prometeu a si mesma que descobriria a verdade, que desvendaria o mistério de sua família, mesmo que significasse fazer escolhas difíceis. À medida que se afastavam das chamas que consumiam a vila, Clara assentiu para Joaquim, que estava um pouco atrás. Ainda há muito a ser dizer, ela gritou, com a ousadia crescendo dentro dela. E eu vou descobrir! E lá no horizonte, enquanto as chamas se acalmavam e as primeiras luzes da manhã surgiam, Clara sabia que uma nova jornada estava apenas começando. Agora é a sua vez. Se essa história tocou seu coração, você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Você é parte desta jornada e sua voz faz toda a diferença.